Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade e uma das governantes mais famosas do Egito. Falava 6 idiomas, era uma política admirável e soube usar sua sedução para garantir uma posição favorável ao Egito dentro da crescente influência de Roma. Seduziu 2 grandes líderes romanos, Júlio César e Marco Antônio, ganhando assim a fama de mulher sensual que teve uma longa vida. Na verdade, o seu único objetivo foi salvar a independência do Egito e o seu próprio poder. Subiu ao trono aos 18 anos e enfrentou uma guerra contra o próprio irmão. Hoje é dia de viajar ao passado e conhecer um pouco mais da famosa rainha do Egito. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Cleópatra nasceu em 69 a.C., na cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, no delta do Nilo, e que nos séculos anteriores ao nascimento de Cristo, desempenhou o papel de metrópole cultural, artística e econômica do Mediterrâneo Oriental. Embora fosse egípcia por nascimento, pertencia a uma dinastia macedônica, que se estabeleceram no Egito em 305 a.C., quando o general macedônio Ptolomeu tomou o título de rei. Filha de Ptolomeu XII, foi a primeira rainha grega a falar egípcio, a adotar certas crenças faraônicas e queria devolver ao Egito seu antigo esplendor. Tinha uma grande preocupação com o luxo da corte e com a vaidade. Costumava enfeitar-se com joias de ouro e pedras preciosas, que encomendava de artesãos ou ganhava de pessoas próximas e familiares. Longe de ser apenas uma mulher fútil, poderosa e entregue aos prazeres da vida, Cleópatra ansiava dar fim às dominações estrangeiras que tomavam seu reino. Além disso, era conhecida como hábil debatedora e dominava várias línguas como aramaico, persa, somali, etíope, egípcio e árabe. Segundo o historiador Plutarco, ela não detinha atributos físicos, mas se valia de outros artifícios para alcançar seus objetivos. Ptolomeu XII criou um testamento designado a Cleópatra e Ptolomeu XIII como seus herdeiros conjuntos. Em 31 de maio de 52 a.C., Cleópatra tornou-se regente do rei. O rei morreu em 22 de março de 51 a.C., quando Cleópatra, em seu primeiro ato como rainha, começou uma viagem a Hermontes, perto de Tebas. Quando chegou ao poder, suas intenções de restabelecer a soberania parecia ser um plano difícil de ser concretizado. Conforme estipulado por seu pai, reinou junto ao irmão e depois se casou com ele, prática comum desta dinastia. Por causa dos conflitos que surgem entre a jovem rainha e os partidários do irmão, Cleópatra pede ajuda a Roma para tentar transformar a invasão romana numa aliança favorável ao Egito. Segundo historiadores, por volta de 29 de agosto de 51 a.C., documentos oficiais começaram a listar Cleópatra como única governante, prova de que ela havia rejeitado seu irmão como co-governante. Ao mesmo tempo, sua posição real era decorativa em face dos poderes atribuídos aos burocratas que controlavam o Estado. Estes ministros percebiam as ambiciosas pretensões políticas de Cleópatra e, não por acaso, obrigaram-na a fugir de Alexandria e pedir auxílio militar das tribos do deserto. Nessa mesma época, o general romano Pompeu, ao qual Cleópatra já havia prestado apoio, pediu abrigo às suas tropas derrotadas na Fassália. O pedido gerou um grande dilema para os dirigentes do governo. Entendiam que o apoio a Pompeu poderia significar a invasão das tropas de Júlio César, outro general romano que ambicionava ser ditador. Em contrapartida, a recusa também poderia causar a fúria de Pompeu, que passaria a ver os egípcios como seu maior inimigo político. Por fim, tentando se safar dessa situação ambígua, os egípcios decidiram tramar o assassinato de Pompeu. Após matarem o general romano, as tropas de César se dirigiram até Alexandria para tomar conhecimento do comportamento egípcio em frente às suas tropas. Ptolomeu, o rei, receava sobre as pretensões dominadoras do general romano e decidiu não ir ao seu encontro. Em contrapartida, Cleópatra arquitetou um plano
em que conseguiria encontrar Júlio César sozinho e vulnerável à sedução da rainha. Quando o faraó percebeu que sua irmã estava no palácio com César, tentou incitar a população de Alexandria a um motim, mas foi preso pelo romano. Assim, ela torna-se amante de Júlio César e, posteriormente, mãe do seu filho. César arrisca sua posição, mas defende os direitos de Cleópatra ao trono, sufoca a rebelião em Alexandria e faz dela a única rainha do Egito. Em seguida, Cleópatra se reúne com Júlio César em Roma, mas ali não é bem recebida, devido às intrigas, especialmente daqueles que desejavam matá-lo. Após o assassinato de Júlio César, volta ao Egito com o filho. Em Roma, o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido, planejava a expansão dos domínios romanos para o Oriente. Por isso, Marco Antônio convoca Cleópatra para o encontro na cidade de Cilícia. A rainha foi numa embarcação adornada de ouro e prata a fim de mostrar toda a riqueza e poder egípcio. Marco Antônio então se apaixona por ela. A união entre Marco e Cleópatra deu origem a 3 filhos e somente colocava em dúvida o compromisso que o general romano teria com sua pátria original. Como se não bastasse toda a situação, os filhos do casal foram transformados em reis da Armênia, da Síria e da Ásia Menor. Dessa forma, o cenário político de Roma estava dividido entre 2 senhores, um comprometido com o Ocidente, Otávio, e o outro maravilhado com o Oriente, Marco Antônio. Prevendo uma possível reviravolta, Otávio começou a realizar ataques sistemáticos contra o comportamento de Marco Antônio e resolveu colocar Cleópatra como uma séria ameaça para os romanos. Marco Antônio, que não resolveu abrir mão de sua aventura amorosa, decidiu combater as tropas do general Otávio, sem obter o sucesso almejado. Ainda tentou se aliar com as tropas de Cleópatra para resistir à sua iminente derrota. A guerra foi decidida num só combate nas águas de Ácio. É provável que a frota romana tenha mudado para o lado de Otávio sem dar luta, pois muitos partidários de Marco Antônio não estavam de acordo com a importância que Cleópatra assumia na tomada de decisões. Portanto, talvez fossem os egípcios os únicos a lutar nessa batalha, até que, superados, decidiram se retirar. Depois da derrota, Marco Antônio e Cleópatra esperaram pelo fim em Alexandria. Ao que parece, a rainha passou o tempo investigando venenos mais doces e mortíferos, testando seus efeitos em condenados à morte. No início do ano 30 a.C., Otávio chegou ao Egito. Marco Antônio ainda tentou deter militarmente, mas depois de ser derrotado, suicidou-se. Por fim, Otávio entrou em Alexandria e capturou Cleópatra. Pretendia exibi-la no triunfo que esperava celebrar em Roma. No entanto, no descuido dos captores, Cleópatra conseguiu suicidar-se. Não está claro se o suicídio de Cleópatra, em 30 de agosto aos 39 anos, ocorreu dentro do palácio ou de seu túmulo. Dizem que ela estava acompanhada por seus servos que também tiraram suas próprias vidas. O médico não explicou a causa da morte, embora a crença popular é que ela permitiu que uma víbora ou cobra egípcia a mordesse e a envenenasse. Apesar de seu cadáver ter pontos no braço, não foram encontradas evidências da existência de serpentes, nem os médicos encontraram vestígios de qualquer veneno no seu corpo. A maioria dos filhos de Cleópatra teve um final trágico. O mais velho, Cesarião, era fruto de sua relação com Júlio César. Nos últimos momentos, ela quis enviá-lo para a Índia, na esperança que ele pudesse regressar ao Egito mais tarde, mas foi capturado e entregue a Otávio, que o executou. Esse vídeo é só um recorte e muita coisa bacana ficou de fora. Se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!